Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Podeis sentar. Nós temos aqui uma das declarações mais clássicas, falando da volta de Jesus, a coisa mais direta, demonstrando sinais assim. Paulo está dizendo, olha, vai ser assim, aquela convicção plena, enquanto a igreja lá de Tessalonicenses está confusa, né? Como vai ser? Jesus vem logo, Jesus vai demorar, como é que vai ser essa história? Ele está dizendo, não, vai ser assim, né? E nós conhecemos que o apóstolo Paulo era um homem de estudo. Ele mesmo declara que ele foi instruído na lei aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era considerado um verdadeiro doutor em instrução da lei. Então Paulo, em dado momento, ele na prisão ou nas suas viagens, ele pedia, olha, me tragam os pergaminhos que ficaram em tal lugar, traz os pergaminhos. Então era um homem empenhado em estudo. Então enquanto muitos tinham dúvida, ele tinha certeza. Está entendendo, irmão, por que você tem que estudar? Porque enquanto muitos terão dúvida, você terá certeza. E é isso que você precisa. O meu sonho aqui é construir uma grande faculdade de graça, sem dúvida, ninguém pagando nada, pegando as nossas crianças e formando-as em teologia, colocando jovens aí com 15, 16 anos, exalando teologia pelos poros. Este é o meu sonho, sonho antigo, mas eu estou já contemplando pela fé ele cumprido. Entende? Então, nós precisamos de conhecimento, porque o conhecimento é que faz a diferença. Enquanto muitos têm dúvida, você não terá dúvida. Hoje, você questiona pessoas de outras igrejas e coloca elas em xeque, mas elas não podem te questionar e te colocar em xeque, porque você tem o conhecimento. São as experiências várias que têm acontecido aí com os irmãos, quando conversam com irmãos de outras igrejas. Eles têm dúvida, porque eles não têm conhecimento da Escritura. E nós temos trabalhado exatamente para isso, para colocá-los em xeque. Como? Com a Bíblia. Não temos enciclopédia particular, não temos livro de doutrina particular, nosso livro de doutrina é Bíblia. E com o conhecimento que Deus nos tem dado a graça, nós temos mostrado para muitos que eles estão no caminho errado. Mas não quer dizer que eles, mesmo que vejam que estão no caminho errado, que fiquem em xeque, que vão se render, não quer dizer isso. Mas o que importa é que a nossa parte nós fizemos. E aqui Paulo está vendo, olha irmãos, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Entende? As pessoas se movem com facilidade, né? Um dia está de uma maneira, outro dia está de outra. E ele ainda diz assim, nem vos perturbeis, as pessoas estão perturbadas. Por quê? Falta conhecimento.
Paulo está entrando com uma palavra, não vai ser do jeito que vocês estão pensando, vai ser desse jeito. E tem mais, vocês não lembram que eu falava isso costumeiramente todas as vezes que eu estava com vocês? Ou seja, tem gente que ouve, mas deixa passar, deixa escapar. Ouve, mas a coisa escapa. Não é para escapar, irmão. Escreve, anota, chega em casa, para, pensa, medita, decora o texto bíblico, faz qualquer coisa, mas não deixa passar. Porque cada dia é um dia diferente. Deus não se manifesta, o objetivo de Deus não é se manifestar para ficar repetindo as mesmas coisas. Cada dia ele tem uma novidade, cada dia você tem que pegar a lição, aprender e não deixar passar. Paulo está dizendo, eu falava isso com vocês, e vocês ainda estão com essa dúvida, e eles estão o quê? Perturbados. Não vos perturbeis. Estão perturbados, calma aí, eu devo vender a minha propriedade? Jesus vem quando é amanhã? Que dia que ele vem? Aí Paulo está dizendo, não, vocês estão todos confusos. E tem mais, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Quer dizer, tinha gente que escrevia e assinava o nome de Paulo, para quê? Para perturbar a igreja. Tinha gente que escrevia coisa e mandava para as igrejas e assinava como se fosse Paulo que tivesse feito aquela carta. Entende, irmão? Isso existe até hoje. Interessante que ele diz aqui que esse aqui que será revelado, ele vai, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este aqui é o espírito do anticristo. E se você observar por aí, quantos anticristos já estão tipificados por pessoas, e logicamente, principalmente dentro de igrejas caídas, onde estão enganando as pessoas, pessoas que estão com esse espírito sobre si, se julgam mais importantes que o próprio Deus, e se julgam mesmo. Por quê? Porque não pregam nem Deus, e se levantam contra as coisas que são verdadeiro objeto de culto. O que é o verdadeiro objeto de culto? É o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Eles se levantam contra isso, eles omitem isso e jogam outras coisas para o povo. Se levantaram contra o verdadeiro objeto de culto, que é o sangue de Cristo, o sacrifício, e a palavra que ele deixou para que sirva de testemunho para todas as nações. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa filosofia faz você, quando você entra num lugar e a palavra não é em primeiro lugar ensinada, a palavra não tem a primazia, o sacrifício de Cristo não tem a primazia, você não está numa igreja. Você chega lá, é campanha, é corrente, é dar o teu tudo, é o dinheiro, é isso. Você não está numa igreja. Paulo está deixando aqui uma dica importante, tanto para aquela igreja, como para todas as gerações. Ele ainda diz, não vos movais facilmente, não vos perturbeis. Ainda diz assim, quer por espírito. Esse quer por espírito aqui, ele também pode ser interpretado por falsa profecia, que é por espírito, ou seja, tinha gente profetizando dentro da igreja, tipo, olha, Jesus vem mês que vem, Jesus está às portas, Jesus vai vir logo. Falsos profetas dentro da igreja, e o povo sendo perturbado. Pô, como é que é isso? Como é que não vai ser? Paulo, não, para com isso. Vocês param de dar ouvidos a qualquer espírito. A verdade é essa. Antes que Jesus venha, aí ele diz assim, olha, ninguém, no 3, de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, aí ele vai dar uma lista, mas ele diz assim, ninguém de modo algum vos engane. Irmão, você é sujeito a ser enganado.
Mas a advertência aqui é: ninguém de modo algum, ou de maneira alguma, com argumento algum, por espírito, por carta escrita, seja lá pelo que for, ninguém de modo algum te engane. Mas só existe um jeito de você não ser enganado. Como é que essa igreja de Tessalônica deixou de ser enganada? Como que ela deixou de ser enganada? Quando a carta de Paulo chegou lá, quando a verdade chegou, quando o estudo de Paulo chegou, eles pararam de se incomodar, pararam de se perturbar, pararam de ser enganados. Somente quando a verdade chega até você, através do estudo da revelação divina, é que você para de ser perturbado, para de ser enganado. E é isso que você tem que fazer: estudar, aprender, caminhar. E ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós temos estudado isso aí na escatologia do nosso seminário detalhadamente. Mas eu quero me prender que Paulo diz assim: isso não vai acontecer sem que primeiro venha apostasia. O que Paulo está enxergando lá na frente? Uma verdadeira desgraça que hoje nós estamos vivendo dentro dela: a apostasia. Paulo está enxergando, e ele vai dizer isso em outras cartas, né? E Pedro também, que quando eles saíssem do meio da igreja, quando o tempo deles passassem, quando viesse outros líderes, que esses líderes não teriam piedade do rebanho, que fariam do povo uma massa de manipulação. E Paulo está deixando esse aqui como um sinal fortíssimo precedente à volta de Cristo. E hoje, você vê ou não vê a apostasia? É o que mais se vê hoje. Você vê na televisão um convocando o povo para receber o pão ungido. Ele está omitindo o verdadeiro objeto de culto, que é a palavra e o sangue do Cordeiro de Deus. Ele tem o espírito do anticristo. Sabe de quem eu estou falando, né? Estou falando de Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você vê o povo, as lideranças de outras organizações, chamando o povo para receber a rosa ungida, o sal ungido, o óleo ungido, a água que veio do Rio Jordão. Isto é apostasia. Eles têm o espírito do anticristo. Eles estão eliminando o verdadeiro objeto de culto, que é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. De quem eu estou falando? Estou falando de Edir Macedo Companhia Limitada. Estou falando de Igreja Universal do Reino de Deus. Quando você vê na televisão as pessoas sendo chamadas para receber a semente ungida, receber o óleo santo que veio da terra de Israel, eles estão omitindo o verdadeiro objeto de culto, que é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. De quem eu estou falando? De R.R. Soares e Companhia Limitada. Estou falando de Igreja Internacional da Graça de Deus. Tudo isso não é igreja, é claro. É disso que eu estou falando, e é disso que você vai ter que falar, se Deus te chamou para esse lugar. Esse é o teu chamado, é pegar ou largar. União de igrejas, não, porque as igrejas são unidas. Agora, isto não é igreja, isso é templo de Satanás. Eles omitiram, são apóstatas, omitiram o verdadeiro objeto de culto, que é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Em Apocalipse 12:11 diz que a igreja venceu ao diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É isto que a Bíblia diz, é isto que nós temos que dizer. E nós não fomos chamados só para pregar a verdade, fomos chamados também para desmentir, mostrar quem está falando a mentira, porque Provérbios vai dizer que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Quem não aborrece o mal não teme a Deus, é covarde, e Deus não chama covarde para a sua obra.
são apóstatas, e quem não enxerga não tem chamado ministerial. No tempo que nós vivemos é o tempo da apostasia. Dentro de mais algumas décadas, Cristo voltará no Monte das Oliveiras, e antes disso a igreja será arrebatada. Aqui ele está dizendo, será revelado, virá apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição. Filho da perdição. João escreve lá em 1 João capítulo 4, dizendo, filhinhos, virá o anticristo, mas ele já está no mundo. Entende, irmão? E aqui, observa o que diz aqui, olha, no verso 6, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, em tempo oportuno. Então haverá um tempo em que o anticristo será revelado plenamente. Mas João diz que ele já está no mundo. E ele está fazendo alguma coisa? Ele está quietinho? Como é que ele está? Quando lá no livro de Jó, Deus diz, de onde vem Satanás? Ele diz, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ele não está de braços cruzados. Haverá um tempo em que ele poderá fazer toda a obra que ele intentou fazer. Vai se assentar num trono, num templo, querendo ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Mas hoje ele não está de braços cruzados, ele está trabalhando e muito. Então, o que acontece? O espírito do anticristo já está no mundo, está fazendo todas essas obras, omitindo o quê? O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. A organização que omite o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho já é um passear, uma manifestação do anticristo. Você já entende isso, né? Por exemplo, apostasia. Se você ligar a televisão, você vai ver pessoas dizendo que você já nasceu predestinado. Se você já nasceu predestinado, para que Jesus Cristo morreu na cruz? Eles estão omitindo o sacrifício de Cristo e a palavra do testemunho. São apóstatas, estão servindo ao diabo. De quem eu estou falando? Estou falando de Miguel Ângelo, né? O apóstolo doutor Miguel Ângelo, filho do diabo, da igreja evangélica Cristo Vive, missão apostólica. É dele que eu estou falando. E você verá que eu não estou falando só aqui. Você vai sintonizar em 107,5 e vai ouvir isso, com uma potência de 100 watts que vai daqui no Leblon. Você vai ouvir, porque foi para isso que eu fui chamado, para mostrar que ainda tem gente que não dobrou os joelhos a Baal. Tem gente, entende, irmão? Aqui não tem covarde, aqui não tem ninguém com medo de revólver, nem de traficante. Embora ainda tenha gente no meio da congregação que tem medo de traficante, mas eu te garanto uma coisa, valente não gera covarde. Quando vem a seleção, Deus sabe como agir. Então, meu irmão, presta muita atenção, você foi chamado para isso. Este ministério foi levantado do meio da apostasia para denunciá-la. Este é o teu chamado, é para isso que você está aí, é por isso que Deus te preservou a vida até hoje, é por isso que um CD chegou lá na tua mão de maneira impossível, é por isso que você achou esse lugar no alto desse morro, porque Deus olhou em você e viu valentia, porque pregar contra a apostasia, só valente. Covarde não tem condição. Na verdade, os covardes, o grito já está ecoando, né? Os covardes, voltem para casa. Então, o anticristo ainda não se manifestou, mas ele está se manifestando em pequenas partículas. Por exemplo, Jesus Cristo se manifestou? Não, mas através de quem prega a verdade, ele está se manifestando em pequenas partículas. Haverá uma hora em que ele vai se manifestar plenamente, e a Bíblia diz que como relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, todo olho o verá, mas hoje ele não está manifesto plenamente, em partículas, em cada um que abre a boca com valentia para falar de Cristo, ele está se manifestando. Assim é o diabo,
Ele não está manifesto plenamente, mas está se manifestando em partículas. E quando eu falo dessa manifestação do diabo, meu irmão, eu não estou falando da maçonaria, nem do espiritismo, nem do catolicismo, nem da magia negra, porque isso todo mundo já sabe. Eu estou falando de templos satânicos, que você olha lá e está escrito igreja na frente, e que lá dentro tem um pateta intitulado pastor engravatado. São desses que eu estou falando, que servem ao diabo, que tem o espírito do anticristo, que estão destruindo vidas, anulando e aniquilando ministérios. Entende o seu chamado, meu irmão? Entende o seu chamado? Eu estou falando, se você entende o seu chamado, foi Deus que te trouxe para esse lugar, para ouvir o que? João 3,16? Isso foi da outra dispensação, meu irmão. Essa é diferente. Entende o teu chamado? Nós vamos, e por isso que eu fiz essa proposta aí, para a gente orar, porque nós vamos semear fogo. Se estavam achando que nós estávamos semeando fogo e contenda, agora então eles nem vão conseguir nos ouvir, porque nós viemos com tudo para esse ano. Vamos sacudir mesmo. Nós vamos investir alto, e Deus nos tem dado recurso de sobra, tem feito chegar recurso de tudo que é canto desse Brasil, lá para nossa conta, para nós semearmos fogo. É isso que nós vamos fazer. Então, se você é daquelas pessoas que pensam que vai entrar na igreja, Jesus, eu vim aqui para ser abençoado, meu irmão, já passou esse tempo. Deus não está mais procurando gente que vem à mesa dele para comer migalha. Ele está procurando gente cheia para que possa servir. Como ele disse desde o começo, ele disse, os discípulos chegaram, Senhor, despede a multidão, não tem o que comer. Jesus falou assim, dá-lhes voz de comer. Esse é o teu chamado, meu irmão, dá de comer a multidão. É para isso que ele te chamou. Ordena a multidão, manda que eles sentem na relva de 50 em 50, 40 em 40, e dá-lhes voz de comer. Mas, Senhor, onde compraremos coisa para alimentar tanta gente? Ele tem. Abre a Bíblia e alimenta as nações, e vai sobejar 12 cestos. Abre a Bíblia, meu irmão, abre a tua boca, eu cá encherei, diz o Senhor. Não te detenhas, não te limites. Tranca-te no teu quarto, receba do Senhor e alimente as nações que estão famintas, sedentas. Quantas pessoas você tem encontrado pelo caminho, vazias, depois de 30, 40 anos de igreja, pessoas dentro de igrejas a caminho do inferno, vazias da palavra, sofridas. Soube agora de um relato de um rapaz com 10 anos de evangelho. Alguém começou a fazer uma obra de magia negra para ele, está acabando com ele. O homem acorda nas madrugadas, é presbítero, hein? Presbítero de uma Assembleia de Deus. Acorda nas madrugadas com um monte de coisas horripilantes em cima da cama, e ele não consegue dormir na própria cama dele. Presbítero com 10 anos de igreja. Sabe por quê? Porque a igreja que ele está não é igreja, e o pastor dele não é homem de Deus. Ele quer servir a Deus, mas não acha fonte, não acha porta, mas ele vai encontrar um de nós. Ele vai encontrar, ele já encontrou. E nós temos que provar para ele que a situação dele está assim, porque o que ele invoca como Deus não é Deus. O que ele chama de igreja não é igreja, o que ele chama de pastor não é pastor. Isto é restauração. Então, meu irmão, esse é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo da apostasia, em que pessoas omitiram o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, e trocaram por outras coisas. Você já deve ter assistido aí o nosso DVD, né? Esse DVD que nós gravamos, e você já viu como as coisas foram trocadas. É a corneta, é a rosa, é o cajado de Arão, tudo para substituir o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. É tanto lixo que está substituindo nas igrejas. E os palhaços pensam que são pastores. Eles não são pastores, eles são camelôs de Satanás dentro da igreja, distribuindo coisas. E nós precisamos dizer isso na cara deles. Carinho é com o povo, liderança é chicote neles. Com o povo, meu irmão, tenha paciência.
mas com a liderança desce o chicote. Nós não somos amigos de liderança nenhuma, não temos amizade com nenhuma liderança. Nosso alvo é o povo, e isto aqui é uma igreja levantada por Jesus Cristo, e eu aceito o desafio de alguém que queira provar o contrário. Desafio de vida ou de morte, eu aceito. Estou pronto para o que der e vier. Então, meu irmão, a apostasia está aí. Ore, busque na palavra, trabalhe e te prepare para as guerras, para os conflitos, para os confrontos, e não te detenhas, porque para e pensa, da mesma maneira como um dia você estava sendo enganado, hoje outros estão. Jesus Cristo te libertou para que você tenha compaixão e vá para a libertação de outros também. Foi para isso que ele te chamou, foi por isso que ele te libertou. E não te libertou da magia negra nem do catolicismo, te libertou de igrejas evangélicas falsas. Emoção, música, pula, bate palma, vira cambalhota, foi disso que ele te libertou. Então, meu irmão, Paulo encerra dizendo: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava, quer dizer, costumava, era algo repetitivo, costumava dizer-vos estas coisas, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Sabeis o que o detém. Outra versão bíblica diz assim: há um que o detém, até que do meio seja tirado, né? O que acontece? O que é esse um que detém essa manifestação do diabo? É o Espírito Santo, que está onde? Na igreja. Então quem é que detém a manifestação do diabo? Quem é que impede a manifestação do diabo? Plena, porque manifestando-se ele está todo dia aí. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir, ele tem roubado, matado e destruído. É só você olhar dentro da Universal, da Graça, da Deus é Amor, da Cristo Vive, né? Dos assembleianos cuja roupa, cabelo e bigode vale mais que o sangue de Cristo. Nunca vi isso. As vestes têm mais valor que o sangue de Cristo. Isso é apostasia. Você não vai condenado para o inferno, segundo eles, por negar o sangue de Cristo, mas por usar uma roupa que não concorde com eles. Isto é apostasia. Doem quem doer. Se eles se sentirem incomodados, meu endereço eles sabem. Entende, meu irmão? É para isso que fomos chamados, não para fazer amigos, para fazer discípulos. Aleluia. Esse é o nosso chamado. E Paulo está dizendo aqui, há um que o detém. Quem detém? É a igreja. Enquanto há crentes verdadeiros, rotulados de igreja perante os olhos do Senhor sobre essa terra, o diabo não pode manifestar-se plenamente. Plenamente ele não pode. Mas quando a igreja for arrebatada, aí então o diabo se manifestará plenamente e vai reinar durante 7 anos sobre toda a terra, mas a igreja terá sido arrebatada. Então Paulo dá esse alerta e diz assim: irmãos, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos movais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Irmão, para que você não seja movido com facilidade, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a revelação, você tem que pagar o preço do estudo, você tem que pagar o preço da oração, porque só pela revelação bíblica do que está escrito e pela revelação do que Deus te dá na oração, só com isso que você tem firmeza. Evangelho não é para qualquer um, evangelho é para gente de empenho, gente que para ler Bíblia, gente que para orar, gente que quer buscar a revelação, gente que quer pagar o preço. Evangelho é para gente entendida, instruída. Evangelho não é para gente ignorante, gente que não quer saber de nada. Tem aqueles que não sabem ler, mas quando querem, hoje nós temos Bíblias gravadas aí em MP3 inteirinha. Quando quer, tem sempre um recurso, Deus providencia. Agora, aqueles que realmente não querem se empenhar no estudo, evangelho não é para esses.
Evangelho é para gente que tem a língua afiada como pena de escritor. Paulo diz que nós temos que ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Como é que se maneja bem a palavra da verdade? Só se ela estiver no teu entendimento, estiver no teu espírito, na tua alma. Como Davi diz, escondi a tua palavra, aonde? No meu coração. Amém? Então, querido, que você guarde esta lição e entenda que nós estamos no tempo da apostasia. Logo depois o anticristo será manifesto, mas Jesus ainda está contando com a igreja. Este é o seu chamado: denunciar os falsos mestres. Se você não quer esse, eu te garanto, eu aposto a minha vida, não tem outro. Na dispensação que entramos, só existe um chamado, que é denunciar a apostasia, acusar os falsos mestres, conforme a direção que o Senhor nos tem dado. Assim, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.